Quero convidar vocês a abrirem lá no capítulo 5 de Mateus. Então, nós vamos fazer a leitura do versículo 38. Versículo 38. Diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo. Todo o resto que nós vamos ver hoje aqui é esse eu, porém, vos digo. O que é que Jesus diz em lugar disso? Primeiro eu quero analisar com vocês o que é esse negócio de olho por olho, dente por dente, um pelo outro. Qual é a questão aqui? Por que Jesus diz? Ele está falando, eu porém vos digo, porque é como se ele estivesse dizendo, não é bem assim como vocês estão entendendo, como vocês estão aplicando. E de fato, o que acontece aqui, irmãos, é uma interpretação, assim como nos outros casos que nós já vimos, onde havia uma interpretação errada, carnal, humana, da palavra de Deus. Nós pegamos tudo aquilo que a gente já tem visto aqui, do que Jesus vem discorrendo, e nós vamos vendo que ele tem ele vai desenvolvendo o assunto. Eles não estão aqui aleatoriamente, eles não estão jogados de qualquer maneira. Jesus vem tratando de algumas questões específicas, mas que elas vão mostrando toda a prática daquilo que envolve a vida, o pensamento do cristão diante do seu entendimento da palavra e sujeição a Deus. Quando ele trata, nós podemos ver, por exemplo, de não matarás, a questão não é só matar, pense bem. E ele vai tratar, em função disso, de nós não alimentarmos ódio, ou sequer, se nós tivermos algum problema com algum irmão, de nós nos acomodarmos a isso. Ele diz, não só não odeie, não mate, mas também não odeie, não só não odeie. Se você sabe que o teu irmão está alimentando mágoa, ódio de você, ou você por ele, por alguma coisa, antes de você vir oferecer seu culto a Deus, trate de ir lá e resolver. A nossa própria aceitação da parte de Deus, no nosso louvor, na nossa adoração, é afetada por essa questão. Nós vimos, quando ele trata do adultério, do versículo 27, ele não se prende só à questão do adultério, mas das imaginações impuras do coração de um homem, e que também podem, logicamente, afetar o coração e a mente de uma mulher. Mas ele leva isso até as questões que envolvem um divórcio, uma separação, e, por falar em separação, fim de um casamento, ele trata do perjúrio. Por acaso? Não. Porque, como nós enfatizamos ali, ele evidencia um compromisso, a falta de compromisso. Só a palavra sim, sim, não, não. Em tudo que diz respeito, e isso também no compromisso que nós assumimos quando adentramos a um casamento. Mas aqui nós chegamos num ponto onde ele trata primeiramente de uma aplicação que era feita erroneamente pelos judeus, de interpretar olho por olho, dente por dente. E muita gente
entende da mesma maneira que eles, e talvez alguns de nós aqui estejamos entendendo assim. Por quê? Qual era o problema? Eles estavam aplicando essa passagem da lei, isso faz parte da lei, como sendo uma legitimação, ou uma autorização para você poder se vingar. Você me deu um tapa na cara, eu tenho o direito de te dar outro. É legítimo, olho por olho, dente por dente. Mas será que era isso que Deus estava ensinando? Essa era a forma farisaica de interpretação desse texto. Vamos ler um pouquinho do que é dito a respeito. Êxodo capítulo 21. Vamos olhar lá na lei. Antes mesmo de vermos a explicação de Jesus. Êxodo capítulo 21. Logo depois dos 10 mandamentos, está no capítulo 20. Nós lemos capítulo 21, versículos 24 e 25. Está lá, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Está aqui, hein? Então, quer dizer que Deus está mandando retribuir na mesma moeda. Vamos ver em Levítico o que é que diz. Levítico capítulo 24, versículo 17. Levítico 24, 17 a 22, nós vamos ler. Diz assim: e quem matar a alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá, vida por vida. Ou seja, no caso de um animal, matou um animal, tem que restituir aquele animal para a pessoa. Agora, alguém matou uma pessoa, certamente ele também deverá ser morto. Versículo 19. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos mais uma aqui. Atentem para alguns detalhes aqui. Está falando realmente olho por olho, dente por dente? Tá. Vida por vida. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que atentar. Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio 19, 17. Diz: então aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Bom, então, essas coisas são ditas na lei. Mas uma coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui: qual é o problema desse negócio? É uma autorização, uma legitimação da vingança? Não.
Porque essas leis são dadas para serem aplicadas não por vingança de uma pessoa para com outra, mas para ser aplicada pelas autoridades. Note, principalmente aqui em Deuteronômio, nós vemos bem claro, os juízes, as autoridades deveriam aplicar a lei. Nós temos nossas leis atualmente no nosso país. As autoridades têm o dever de aplicar as leis. Não nós. Não fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes nós temos vontade de fazer a justiça pelas próprias mãos, mas não é certo. Deus concedeu às autoridades, estabeleceu juízes, estabeleceu autoridades dentro da nação de Israel para aplicar a legislação dada por Ele, para manter dentro da nação uma ordem e um pensamento de temor a Deus. Evidentemente, muito daquilo que Deus concedeu, daquilo que Deus deu de lei, aparentemente nunca foi aplicado. Ou se foi por muito pouco tempo. Em raras exceções. Nós percebemos nas narrativas, tanto no Velho Testamento como no Novo já, de que a lei chegava totalmente distorcida. Os próprios profetas condenam os juízes por aplicações distorcidas da lei, por aceitarem peitas, né? A corrupção já rolava naquele tempo na sociedade deles também. Não é invenção ou patrimônio exclusivo do Brasil, a corrupção já vem lá de trás, né? Mas então a questão é que era errado tomar isso como os fariseus, como os judeus da época de Jesus estavam tomando como uma autorização para vingança pessoal. Era para ser aplicado pelas autoridades e também não tinha a função, fica uma coisa que talvez pela nossa visão distorcida nós não percebemos. Nós temos a impressão que é uma ordem para vingança no mesmo nível. Mas ao contrário disso, é uma limitação. Ou seja, morte por morte. Alguém tirou a vida de alguém, a vida dele deve ser tirada pelas autoridades. Mas nunca alguém, sei lá, matou o animal ou cegou uma pessoa e ele pagar aquilo com a vida. Onde o preço, a punição seria maior, incompatível com o grau do crime, da ofensa. Percebe? Então, na verdade, a lei servia para restringir a ação, para delimitar a ação da justiça. Nunca ela ser num grau mais elevado, drástico, do que deveria ser. Não é um estímulo a que alguém pessoalmente aplique essas coisas. Os juízes, a justiça deveria aplicar com equilíbrio, com correção, aquilo que Deus determinou. Todo mundo já deveria saber qual seria o grau de punição. Então, antes de alguém agredir, sabendo que poderia ferir o seu irmão, ele tinha que saber que aquilo que ele fizesse teria a mesma retribuição. Então isso despertava temor. É o que falta muitas vezes, né, na nossa justiça. Ou a bandidagem, as pessoas cometem os crimes porque a impunidade reina. Não é assim? É por isso que nós estamos no grau de criminalidade que nós estamos aí, de todos os tipos de crimes, né? Desde os crimes de assassinato, latrocínio, até os crimes de colarinho branco.
todo esse tipo, porque existe a impressão, que é clara e é quase uma certeza, de impunidade. Mas Deus estabeleceu a lei para que no seu povo isso não acontecesse. Era claro que o mal seria retribuído na mesma dose, mas não pelas mãos do vingador, mas sim pela mão da justiça. A Bíblia reprova a vingança. A prova de que não era esse o ensinamento é que a própria Escritura, a própria lei, olha, vamos voltar lá para Levítico 19. Nós lemos agora há pouco em capítulo 24 de Levítico, mas um pouco antes, no capítulo 19, fala justamente sobre a vingança. Não há contradição aqui. Levítico 19, 17 diz: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, percebam, essa mesma lei, ela que dizia olho por olho, dente por dente, como é que aqui ela diz não te vingarás? Porque aquele olho por olho, dente por dente não é uma ordem para o cidadão se vingar, é uma limitação para a justiça, volto a dizer, e para ser aplicado pelos juízes, pelas autoridades, não pela pessoa, pela própria pessoa ofendida, ou pela família, porque a ordem que é dada ao povo é: não te vingarás, nem guardarás ódio, mas amarás o teu próximo. Em Provérbios 20, então nós vemos que nos tempos do rei Salomão, séculos mais tarde, nós vemos que a mesma coisa continuava sendo ensinada, a ser ensinada. Provérbios capítulo 20. Versículo 22. Diz: não digas, vingar-me-ei do mal. Viu? Ninguém queira se vingar do mal. Não vos vingueis do mal. Não diga isso, vingar-me-ei dele. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Então a ordem é deixar na mão de Deus, não carregar um espírito de vingança. Visto isso aqui, irmãos, vamos voltar para o nosso texto de Mateus. Vamos lá, capítulo 5, que eu disse, Jesus relembrou essas passagens que nós lemos agora, quando ele disse: vocês têm ouvido isso, olho por olho, dente por dente. Só que vinha sendo ensinado ao povo essa interpretação equivocada da lei. Jesus diz então no versículo 39: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Esse é um dos textos da Bíblia talvez mais controversos, porque se nós isolarmos ele do contexto, fica bem difícil entender ele. Algumas pessoas desprezam totalmente o que diz aqui.
que é errado. Não podemos desprezar o que Jesus disse, amém? De jeito nenhum. Outras pessoas simplesmente tomam isso aqui de uma maneira ultraliteral. Isso é surreal. Espera aí, alguém te dá um tapa no rosto e você vai lá, não, bate desse lado aqui também. Quem vai fazer isso? Por quê? Nós não podemos isolar, irmãos, o que Jesus diz aqui do resto. Essas divisões que são feitas na nossa Bíblia, muitas vezes elas ajudam, de fato, divisão de capítulos, versículos, subtítulos que acrescentam. Muitas vezes ajuda a gente a se localizar, a entender, né? Mas muitas vezes eles também atrapalham. Porque eles fazem divisões no texto e a gente vai ler como se fosse outra coisa à parte. Nós não podemos isolar o que Jesus diz aqui, nesses versículos que nós lemos, de 38 ao 42, do que vem a seguir. O resto desse capítulo 5 é consequência, ou é sequência, desse assunto. E o assunto que vem a seguir é o quê? Pode falar alto. Amor ao próximo. Isso mesmo. Então, o aspecto do que está sendo mostrado aqui por Jesus é o amor ao próximo. Lembram aquele texto que nós lemos? Acho que é o de Deuteronômio 19, hein? É o de Deuteronômio 19, que diz, fala sobre nós não odiarmos, ou melhor dizendo, de Levítico 19, corrigindo, Levítico 19, mas de nós amarmos ao próximo. O sentido que Jesus mostra, ele enfatiza esse lado da lei. Estão dizendo para vocês se vingarem, olho por olho, dente por dente, mal por mal, vida por vida. Peraí, deixa isso com a justiça. Eu digo para vocês, ao contrário, vocês devem ter uma atitude de amor. Não resistir ao mal, dar a outra face e todas as outras ilustrações dentro daquilo que nós lemos aqui, o que Jesus diz. Andar a segunda milha, são coisas que expressam uma atitude não de rancor, mas uma atitude de amor. Quer deixar mais claro? Tem a passagem análoga a Mateus 5 aqui, lá em Lucas, não fica tão claro para a gente, né, ser esse sermão, mas é o que está sendo narrado por Lucas lá no capítulo 6. Quando nós pegamos as palavras aqui, nós vemos que é exatamente a mesma coisa. Lucas colocou de outra forma, mas aqui, notem que está sintetizado aquilo que é dito nesses dois trechos. Então, esqueça essa divisão aqui de Mateus 5, 38 a 42 é uma coisa, de 43 a 48 é outra. Lucas 6 mostra para a gente que é tudo um pacote só, tá? Lucas 6, 27. Olha só. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Olha, amai a vossos inimigos. Não retribua o mal por mal, olho por olho, dente por dente. Mas sim, amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Percebe que é o mesmo texto? É a mesma fala de Jesus. Versículo 30, ele continua, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também.
E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, o que é dito aqui nos faz enxergar que esse discurso de Jesus é uma unidade. Quando a gente volta para Mateus 5, e nós lemos de 38 a 48, nós vamos ver ele dizendo essas mesmas coisas. Algumas das colocações aqui são tão claras, exatamente a mesma coisa que ele está dizendo. A narrativa de Lucas é do mesmo discurso. E qual é o sentido do que ele diz? Procure tomar uma atitude de misericórdia, de perdão, de compaixão, de amor, em lugar de vingança. Se alguma coisa requer justiça, estão aí os tribunais para atenderem, que seja entregue ao tribunal, se você não for capaz de abrir mão daquilo. Irmãos, nem tudo que é de direito nosso, nós temos a obrigação de requerer. Tem pessoas que são assim. Tudo que ele considera de seu direito, ele parte para a justiça. Bom, se ele está indo para a justiça com a verdade, não dá nem para a gente dizer, ele está errado. É errado, por exemplo, muita gente faz isso, trabalha numa determinada empresa, ele sai de lá, move uma ação contra a empresa, alegando coisas infundadas, né? Porque eu já vi uns casos de reclamação trabalhista que é absurda. O camarada alega fazer 8 horas extras por dia. Quer dizer, se ele trabalhava 8 horas, trabalha mais 8 horas extras por dia, incluindo sábados e domingos, ele devia estar morto já. Ele não ia aguentar fazer isso. Mas os advogados faziam isso. Alguma mudança na nossa legislação assim inibiu um pouco isso, porque agora estão sendo mais severos quando o trabalhador não consegue comprovar, ou se é provado que a alegação dele é falsa. Então, existe a possibilidade do próprio empregador punir, ou o próprio juiz direto, o juiz do trabalho, detectando a mentira, ele pode impor uma multa para o trabalhador. Além de perder a causa, ele ainda tem que pagar uma multa para o empregador. Um tipo de indenização. Então, isso é absolutamente errado. Agora, se alguém entra na justiça requerendo aquilo que realmente aconteceu, é verdade, ele tem que comprovar isso legitimamente, sem mentira, sem falcatrua, tá, não dá para dizer que ele está errado. Mas, irmãos, mesmo assim, vamos nos colocar nessa situação, que nós estivéssemos numa situação dessa. Alguma coisa é totalmente nosso direito, é correto, nós temos até provas. Nem sempre convém fazer isso. Mover a justiça. Se você quiser fazer, faça.
Eu estou tomando, por exemplo, uma relação trabalhista, mas isso pode ser vários níveis. Porque existe uma coisa chamada perdão. Você pode perdoar uma dívida. Aliás, Paulo exorta, uma das coisas que estava acontecendo lá em Corinto, muito errado, era isso, né? Irmãos entrando na justiça contra outros irmãos. Paulo nem entra no mérito se era justo o fato, se era devido ou não. O que ele fala é que era absurdo um irmão levar um outro irmão à justiça perante ímpios. Isso não tem cabimento. Ele diz, ao contrário, antes, sofre o dano. Tem muitas situações em que é mais conveniente para nós sofrermos o dano, ou seja, sofrer o prejuízo. Abre mão, deixa para lá. Vou perdoar, mas perdoa mesmo, não adianta ficar alimentando aquilo. Assim, em todas as questões, irmãos, existe um fator que transcende a própria justiça. É a compaixão, a atitude de amor. Tá? Quando a gente fala de compaixão, misericórdia, perdão, nós estamos falando de coisas que são derivadas do amor. Amém? Tá? Essas coisas são derivadas do amor. Frutos do amor. Nós temos que lembrar que o amor não é só um sentimento. O amor é uma atitude. Essa semana mesmo eu estava conversando com um irmão e a gente lembrando sobre isso, né? Nós confundimos muito a questão de gostar com amar. Então tem pessoas e coisas que você gosta, mas tem pessoas que você, apesar de não gostar, você ama. Como é que é isso? As pessoas têm dificuldade de entender. Porque gostar é quando alguém, alguma coisa te agrada, né? Os gostos deles são os mesmos, os interesses, a conversa é agradável, sei lá. Tem aquelas compatibilidades, né? Então, onde a gente gosta mais de umas pessoas do que de outras. Nós falamos no estudo sobre a família. O Isaac gostava mais do estilo, né, do Esaú do que de Jacó. Natural isso, pode acontecer, tá? Ele se identifica mais com as características daquele filho. Mas o que não pode acontecer é ele amar mais aquele filho do que o outro. O que Jacó fez de amar mais José do que os outros filhos? Todos eles eram filhos dele. Ele podia gostar mais de José? Podia. Meu caçulinha, filho da velhice, filho da Raquel. Mas ele não podia amar, ou seja, tomar atitudes diferenciadas em favor dele. Ele não deveria agir assim, diferentemente com ele, né, em relação aos demais. Assim, irmãos, quando Jesus mostra a questão não é você se vingar, muito pelo contrário, aquele que quer realmente fazer a vontade de Deus, ele deve estar disposto a sofrer o dano, a ser compassivo, a perdoar. Nem sempre é fácil. Lá em Lucas fica bem claro: amarás ao teu irmão, teu amigo, teu inimigo. O inimigo, ele fala inimigo. Ele fala: amarás o teu inimigo. Jesus ensinou isso. Está registrado não só em uma passagem,
Amarás o teu inimigo. Coisa difícil, mas é isso aqui que ele está ensinando. Como amar? Como é que eu posso gostar do meu inimigo? Não, você não vai gostar do seu inimigo. Não é você gostar dele, é você amar ele. É diferente. É você ser compassivo para com ele. É você ter a disposição de perdoar. É você ter uma atitude diferente talvez da dele. Se ele demonstra ódio para com você, você demonstra amor para com ele. Ele pragueja contra você e você ora por ele. Eu tenho a impressão que nós somos muito falhos nesse tipo de coisa. Mas é preciso nós atentarmos mais para as palavras de Jesus. Se nós somos cristãos, ou seja, discípulos de Jesus Cristo, nós temos que aprender a prestar mais atenção a algumas coisas. Por mais que o discurso de Jesus às vezes pareça transcender, né? Ser absurdo para nós, não está ao nosso alcance. Versículo, então nós lemos aqui até o 42, né? Se qualquer te bater na face direita, oferece ao outro. Tem essa atitude. Lembra, irmãos, não é aplicar isso aqui literalmente. Não, eu tenho que fazer isso aqui literal. Mas realmente o espírito tem que ser esse. A prontidão em suportar, em demonstrar que nós estamos prontos para ir além, andar a segunda milha. Mas no versículo 43, então ele entra nessa questão. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que a lei ensina? Não, nós acabamos de ver, não é? Essa foi a distorção da lei. Ama o teu próximo, mas se alguém te fizer mal, retribua mal por mal. Se ele é teu inimigo é porque ele te fez alguma coisa, né? Então faça o mesmo contra ele. Não, Jesus disse, não é isso. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Ele te xinga, não retribua com xingamento. Ele fala mal de você para os outros, não fale mal dele para os outros. Não saia falando mal dele, pelo menos gratuitamente. Eu já passei por situação, irmãos. Infelizmente tem pessoas que passam pela vida da gente que realmente você olha o histórico. Ninguém é só defeitos e ninguém é só virtudes. Essa é a verdade. Não existe aquele negócio, né, o mocinho e o vilão. Mas tem pessoas que causam tantos males que, apesar das virtudes dele, ele deixa uma marca de muitas coisas ruins. Então, eu até às vezes falo para os irmãos, eu sou alguém que Deus privilegiou assim, no meio das igrejas da nossa comunhão. Eu conheci muita gente. Eu tive a oportunidade, talvez pela idade já, né? A gente vai vivendo. O Matusalém também deve ter conhecido muita gente. Mas
Então, eu tive o favor de Deus de conviver, né, com pastores do nosso meio, que tem pessoas que só ouviram falar, né, com irmãos, vários irmãos que já se foram, bons irmãos, e tem os maus que estiveram, que passaram no nosso meio também, alguns que já se foram, outros que ainda estão aí, mas por conhecer tanta gente, o que acontece? Às vezes alguém pergunta, e fulano? E tem gente que às vezes chega falando como se aquela pessoa fosse um bom exemplo, um bom servo de Deus. E você está ali, né? Bom, eu não posso ocultar certas coisas, não é bem assim. Então, às vezes a gente é obrigado a falar certas coisas, certas verdades, certas coisas, mas tem pessoas que a gente prefere não falar. Eu prefiro que não me perguntem, que não toquem no assunto de certas pessoas para mim, porque eu me sinto mal de ter que falar a respeito dessa pessoa, e quase tudo que eu vou ter para falar a respeito dela não é legal, não é bom. Eu prefiro falar de coisas mais edificantes. Eu já tive mesmo que pedir para um irmão, não me pergunte mais de tal pessoa, porque o que eu vou ter para te falar não é bom, e eu não quero falar sobre isso. Isso me desgosta, me entristece demais. Eu prefiro falar, né? Falar daqueles irmãos que deixaram boas memórias e bons serviços prestados a Deus aqui, e que trabalham, que são fiéis, que são zelosos, ainda que, né, tem irmãos que a gente não concorda com tudo, mas irmãos que têm virtudes, a gente tem coisa boa para falar deles também, né? Então a gente deve se ocupar mais disso do que de se atentar para as coisas ruins, né? Nem tudo que a gente discorda também é propriamente ruim. Então, às vezes é só questão de prática de cada um de nós. Mas note bem, irmãos, se alguém maldiz ou fala mal de nós, o ensinamento de Jesus é: bendiga a ele. Não é falar bem, mentir a respeito daquela pessoa, mas procurar desejar o bem a ela, fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam. Versículo 44. Pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não é isso que vai fazer com que a gente seja filho de Deus, certo? Porque João mesmo ensina que nós somos feitos filhos de Deus, os que creem no nome de Cristo. É isso que nos torna filhos de Deus. Mas então o que ele está dizendo aqui? O próprio Senhor Jesus está dizendo que nós temos que amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, para sermos filhos de Deus. Ele está dizendo aqui, para que nós sejamos legitimamente reconhecidos como filhos de Deus, porque essa é a atitude digna, correta de um filho de Deus. E se nós cremos em Cristo, é assim, ele está dizendo, que nós devemos agir. Versículo 45, ele faz uma comparação aqui interessante, falando a respeito de Deus. Ele diz, para que nós sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus, ou que nós hajamos como nosso Pai Celestial. Ele diz, porque Deus faz assim, olha, Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Até Deus
que na sua justiça poderia fulminar os pecadores, Jesus fala, o que ele faz? O sol que está brilhando aí fora, ele brilha para mim, para você, para o ímpio, para todos. Deus faz brilhar o sol sobre todos nós indistintamente. Muitos ímpios estão lá embriagados, curtindo o sol agora, numa praia, na beira de uma piscina. Eles estão aproveitando do jeito deles aquilo que Deus deu para eles. Nós estamos aqui abrigados, alguns abrigados do sol. Outros estão se queimando um pouquinho ali pelo sol que bate na janela. Mas o sol aí está dado para nós. Nós desfrutamos das coisas que Deus dá da maneira que nós entendemos ser mais adequada, mais correta para nós, mais abençoada para nós. Nós poderíamos estar em outro lugar agora fazendo outra coisa. Deus deu um dia ensolarado aqui, né? Mas ele foi dado para todos nós. Nós estamos aqui aproveitando o ar, tudo que Deus deu para nós todos, nós estamos aproveitando de outra maneira. Mas o fato é que Deus não faz distinção. Aí ele diz no versículo 46, pois se amardes os que vos amam, que galardão, que prêmio tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos sendo uma categoria tão desprezada no meio dos judeus. Jesus diz até os publicanos que vocês têm como imundos, eles se amam entre si, porque eles sabem que eles são odiados por toda a sociedade judaica. Os publicanos, sendo os cobradores de impostos dos judeus para entregar ao Império Romano, né? Eles eram odiados, tanto que eles eram banidos do serviço religioso. Mas os publicanos eram unidos por isso. Se ninguém gosta de nós, nós gostamos uns dos outros. Aqueles publicanos que se converteram, vocês já observaram isso? Logo eles convidavam Jesus, né? Aconteceu isso com Zaqueu, o próprio Mateus era um publicano antes de ser chamado por Jesus. Mas era típico, era comum, quando um publicano se convertia, ele levava Jesus à sua casa e convidava seus amigos. Quem eram seus amigos? Publicanos. Tanto que Jesus foi acusado, né, de comer e beber com publicanos, de se assentar na mesa deles, que era totalmente indigno, impuro para um judeu, e principalmente alguém que era tido como um mestre, né, como um rabi. Mas ele diz, vocês desprezam os publicanos, mas se vocês só amarem os que amam a vocês mesmos, vocês não têm prêmio nenhum, porque isso não é nada diferente do que até os publicanos que vocês tanto desprezam, que nem são tidos como tendo direito religioso, eles também fazem isso. O versículo 47, ele segue na mesma linha, dizendo, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Eu já lidei com esse tipo de situação, de pessoas lá no interior, lá em Sul de Menúcia, a gente convivia às vezes com pessoas. Eu falei, uma época eu vendia leite para o irmão João na rua, então tinha as pessoas, vizinhos, que vinham buscar o leite, vinham comprar,
e tinha um vizinho que era de uma determinada denominação ali. Ele vinha, se chegava, cumprimentava, pegava o leite dele e tal, e chegavam outras pessoas. Quando vinha pessoas da própria denominação deles, eles só se saudavam entre eles, com aquela saudação típica deles. Era uma situação estranha. Eu até preferia que eles não me saudassem daquela forma, né? Para não misturar as coisas. Mas eu achava interessante como eles se saudavam uns aos outros, como se a gente não tivesse ali, né? Mas Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos: olha, se vocês fizerem isso, vocês só cumprimentam, só saúdam os seus próprios irmãos, vocês só amam os seus próprios irmãos, vocês estão fazendo como o mundo todo. Não é só o publicano, é como o ímpio. O publicano para eles era assim, elevado a uma condição de ímpio, era pior do que o ímpio, porque era tido assim como um judeu traidor. Ele diz: se vocês agirem assim, vocês estão agindo como o mundo, vocês não têm virtude nenhuma. É por isso que ele diz: o que diferencia o cristão é ele estar pronto a caminhar a segunda milha, ele dar a outra face, ou seja, de ele mesmo no momento de afronta, ele estar pronto a perdoar, a mostrar compaixão, a tomar atitude amorosa em lugar da atitude rancorosa. Isso faz toda a diferença. Versículo 48, ele desfecha dizendo: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a exortação aqui, essa frase final, irmãos, é para fechar com chave de ouro essa parte do sermão de Jesus. É como se ele dissesse: é difícil para vocês cumprir isso, mas se vocês têm a Deus por Pai, tentem se nivelar a Ele. Ele é perfeito, busquem a perfeição dele, amém? Será que é por isso que Jacó se calou com relação a Rúben? Falando da pregação de hoje cedo? Será que ele mostrou compaixão pelo seu filho? A despeito das falhas que ele possa ter tido, nós chamamos atenção para como Jacó era pacato. Ele tinha suas virtudes também. E talvez isso tenha feito com que ele tomasse algumas atitudes ao longo da sua vida, aquelas atitudes corretas. Quando ele olhava para Deus e buscava não imitar os erros de seus antepassados, mas olhava para o seu Deus e tentava ser como Ele. Ele poderia ter desejado a vingança de Rúben, porque aquilo foi uma afronta. Ele poderia ter desejado vingança dos seus filhos que traíram ele. Poderia. Apesar de ele amar mais José, nessas horas ele amou seus filhos, ele agiu com compaixão. Da mesma maneira que ele talvez tenha usado desse amor na forma que ele agiu com Siquém, com amor, o Hamor, com H, fazendo com que ele fosse compassivo, pronto a caminhar a segunda milha. Só para a gente, comparando aqui dois assuntos que nós vimos hoje, para
talvez aquilo sirva como ilustração e nos traga respostas, ou nos traga coisas que incentivem nossa mente a ponderar melhor essas coisas. Porque nós vamos ter, irmãos, situações em que nós vamos lidar com coisas assim, que vamos ter que ou olhar para o nosso orgulho, para nós mesmos, ou para outros exemplos de atitudes que outras pessoas tomaram, ou nós vamos ter que olhar para o nosso Pai, ou vamos ter que olhar para Jesus e agir conforme Ele. Amém? Precisamos ser como nosso Pai. É a exortação de Jesus. Se nosso Pai é Deus, temos que agir como Ele. O mundo vai agir conforme seu pai também. Se seu pai é o diabo, ele vai agir como o diabo.